capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7. Beleza. Obrigado. As crianças, isso, já podem subir para a sala. Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7, quem encontrou diz amém. Meus queridos, a palavra de Deus diz assim em Deuteronômio capítulo 7, versículo 1. Preste atenção nesse texto. As crianças podem subir sem correr. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas alianças, nem terás piedade delas. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorada para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Israel foi um povo que Deus formou a partir de um homem chamado Abraão. Abraão gera Isaque, Isaque gera Jacó, Jacó gera 12 filhos. Os 12 filhos de Jacó se tornam tribos, posteriormente se tornam estados. E os 12 estados, as 12 tribos que depois se tornam 12 estados, tornam-se uma nação, a nação de Israel. Então o nome da nação é o nome de Jacó. Jacó é Israel, e Israel fica sendo o nome da nação, tipo Brasil. Cada um dos filhos de Jacó, o nome deles fica sendo o nome das tribos, que posteriormente são os estados do país de Israel. Hoje mudou isso, mas naquela época era assim. Você tinha uma nação chamada Israel, e os estados chamados Judá, Issacar, Benjamim, Naftali, Azé, Dan, Zebulon, Gade. Esses homens,
essas nações, ou melhor, esse povo, quando eles saem do Egito, Deus dá para eles uma ordem, e é o que nós lemos em Deuteronômio 7. Eu vou mandar vocês para uma terra que eu prometi, e quando vocês chegarem nessa terra, lá existem povos que adoram outros deuses, que têm costumes diferentes dos que eu quero que vocês sigam. Esses homens, essas nações que lá estão, são maiores, são mais numerosas, são mais fortes do que vocês, e eu quero que vocês expulsem da terra esse povo. Não tenha piedade deles, não brinca com eles, vocês não vão casar com as filhas deles, eles não vão casar com os seus filhos, suas filhas, vocês não tomarão mulheres dentre os homens, as mulheres de lá, e as mulheres daqui não tomarão homens de lá para casar aqui. Vocês são um povo santo. A palavra santo significa, vocês são um povo separado. Eu não quero que vocês se amalgame, que vocês se misture. Eu não quero que vocês façam um mexido com aquela nação. Vocês vão chegar lá, vocês têm uma direção e o povo tem outra direção, e vocês destroem, expulsem esse povo. Não é para ter paz com esse povo. Aí Israel falou: não, tudo bem. Vem comigo em Juízes, capítulo de número 1. Em Juízes, o povo entra na terra. As tribos estão alinhadas aqui, e conta-se o relato da entrada dessas tribos, desses estados, na terra que o Senhor havia prometido a Israel. Aí no capítulo 1, no versículo de número 16, começa a mostrar os detalhes da entrada de cada tribo na terra que o Senhor havia prometido. Vamos ler, Juízes 1, versículo 16. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, da cidade das palmeiras, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram esse Judá, Simeão, Naphtali, Benjamim, Manassés. Já são tribos, não são homens mais não. Isso aqui subiu uma tribo, subiu uma nação, um estado, tá bom? Então vamos lá. E foi-se Judá, tribo, com Simeão, seu irmão, tribo, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente as destruíram. Por isso lhe chamaram Orma. Tomou ainda Judá a Gaza, Asquelon e a Ecrom, com seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, portanto tinham carros de ferro. E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José, uma tribo, contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhe ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus, e edificou uma cidade, e lhe chamou Luz. Esse é o nome até ao dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-sean, nem o de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem o de Megido, todos com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gézer, antes continuaram com ele em Gézer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalou, porém os cananeus continuaram com ele sujeitos a trabalhos forçados. Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe e os de Axibe,
os de Elba, os de Áfeca e os de Reubê. Porém, os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e os de Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres e de Aijalon e de Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Versículo 1 do capítulo 2. Subiu o anjo do Senhor a Gilgal. Esse anjo do Senhor, com A maiúsculo, é uma teofania ou uma cristofania. É uma epifania de Cristo no Antigo Testamento. É Jesus, que não chamava Jesus ainda, aparecendo no Antigo Testamento. Então o nome disso é cristofania, ou epifania, ou teofania. É a manifestação, é a aparição do Filho, a segunda pessoa da Trindade, no Antigo Testamento. E ele é conhecido no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. Artigo definido e A maiúsculo. Capítulo 2, versículo 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boaquim e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, Deus falando, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isto que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo sua voz e chorou. Daí chamaram a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Somente até aí. Esse texto que nós lemos, na sua essência, a palavra escrita do jeito que está aqui, é o seguinte: Deus forma um povo a partir de Abraão, envia esse povo para uma terra que ele havia prometido dar a esse povo. Esse povo tinha uma ordem, conforme Deuteronômio 7. Chegando nessa terra, eles deveriam expulsar da terra os moradores que ali tinham. Esses moradores, cada um adorava seus deuses, cada um tinha suas práticas, e eles então deveriam ter os seus altares queimados, quebrados e cortados. Deus falou com eles: não tenha piedade desse povo, corta os altares, corta os postes ídolos, destrói os ídolos desse povo, não toma mulher desse povo para casar, não dá homem para essas mulheres casarem com eles, não casem seus filhos, nem os homens nem as mulheres, não tenha aliança com esse povo, não faça compromisso com esse povo, não faça negócio com esse povo, porque esse povo vai fazer com que vocês se afastem de mim. Antes, pelo contrário, aparta desse povo, toma distância desse povo e expulsa esse povo da sua terra. Só que Israel chega na terra, e cada uma das tribos, no versículo 19 Judá, no versículo 21 Benjamim, no versículo 27 Manassés, no versículo 29 Efraim, no versículo 30 Zebulon, no versículo 31 Azer, no versículo 33 Naftali, no versículo 34 Dan, e no versículo 35 José. As tribos de Israel entram na terra que Deus havia prometido. E quando eles chegam na terra, ao invés deles obedecerem à voz do Senhor e expulsar os moradores, sabe o que eles fazem? Eles deixam. Olha, várias vezes vai dizer aqui, versículo 21, porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus. Olha para você ver o versículo 27, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean. O 29, Efraim não expulsou os cananeus. Versículo 30, Zebulon não expulsou. Versículo 31, Azer não expulsou os habitantes de Acol.
Versículo 33, Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes. Aí você vai percebendo que ao invés deles cumprirem a ordem do Senhor, eles vão deixando com que esses habitantes fiquem na terra. Aí no capítulo 2, versículo de 1 até o 5, Deus envia seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, que ainda não havia se encarnado no ventre de Maria, por isso que é uma teofania. Ele vem como anjo do Senhor e fala ao povo de Deus: o que é isso que vocês fizeram? Quando em Deuteronômio o Senhor fez aliança com vocês, o Senhor foi muito claro na ordem que Ele tinha dado, que vocês deveriam expulsar esses habitantes da terra. Não era para vocês ter comunhão com eles, não era para vocês deixar eles na terra do lado de vocês, era para vocês romper todo o acordo com eles. Mas o que vocês fizeram? Vocês deixaram esse povo junto com vocês, e sabe o que acontece agora? Esse povo vai ser laço para vocês, esse povo vai ser ruína para vocês, esse povo vai ensinar seus filhos, que são mais fracos do que vocês, a adorarem outros deuses. E sabe o que vai acontecer, Israel? Eu vou acender a minha ira contra vocês, e eu vou vir contra vocês, eu vou destruir vocês, eu vou mandar vocês para o cativeiro, eu vou bater em vocês, eu vou envergonhar vocês. Sabe por quê? Porque ao invés de vocês ficarem comigo e limparem a terra, vocês entraram na terra e fizeram aliança com o povo que eu disse para vocês não fazerem. Agora esse povo vai te conduzir para o caminho errado. Quando você lê esse texto, essa geração toda Nutella que nós temos, toda cheia de fufonzinho, mas como é que Deus faz isso? Deus que se adora, manda o povo ir embora, manda matar criança, manda matar não sei o quê. Mas nós também temos a mesma atitude. Você tem filhos, na sua vizinhança tem meninos que não seguem regras, que desde a infância já fazem pequenos furtos e roubam e prostituem. O que toda mãe aqui falaria com seus filhos e suas filhas? Meus filhos, quer que você envolva com esses vizinhos? Olha, eu quero que você faça tatuagem de caju no braço com eles. É isso que você faria com seus filhos? Não. Você falaria o que com eles? Não quero você andando com fulano, eu não quero você andando com Beltrano, eu não quero você na casa dessa pessoa assim, porque essa pessoa vai acabar ensinando você o caminho errado. Deus está agindo aqui como um pai. Deus está falando com eles: eu não quero vocês junto com esse povo. Sabe por quê? Porque esse povo vai tirar vocês do meu caminho, porque esse povo vai ensinar vocês costumes errados, porque esse povo vai fazer com que vocês comecem a adorar pedaços de barro, porque esse povo vai fazer com que vocês queimem seus filhos a Anak, a Adrameleque, a todos os deuses que eles criaram na cabeça deles. E vocês é povo santo do Senhor, vocês é povo separado de Deus, vocês são um povo diferente. Eu não queria que vocês estivessem junto com esse povo. Esse é o texto, é isso que está dizendo aqui. Deuteronômio 7, Juízes 1 e 2, é isso que ele está dizendo. Deuteronômio ele dá uma ordem, Juízes 1 é a ação de entrada, totalmente desobedecendo a ordem, e Juízes 2 é Deus chamando a atenção deles. Como que nós pegamos esse texto tão antigo e trazemos para os nossos dias agora? O que isso significa? Como que nós podemos aplicar esse texto numa igreja no ano 2019? É muito simples. Essas nações, aqui cita inúmeras aqui, essas nações, elas representam comportamentos, elas representam atitudes, elas representam práticas erradas, elas representam coisas erradas que nós fazíamos, coisas duvidosas, elas representam coisas que a gente fazia quando não tinha Jesus, coisas que nós fazíamos quando nós ainda éramos cegos. Essas nações aqui, que Benjamim, Judá, Naphtali, Azé, Zebulon, Efraim, Dan, José, Manassés, essas nações que ao invés de expulsar, eles continuam com elas, depois que entram na terra, são comportamentos, são atitudes. Esse entrar na terra, que é a terra prometida, pode ser a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus. O Espírito Santo falou no seu coração, você ouviu a palavra,
E depois que você ouviu a palavra, você se converteu a Jesus, você entrou na terra, você já está na terra, você chegou na terra, o Senhor te colocou lá na beira do Jordão, espiritualmente falando, é claro, você entrou na terra. Agora, nessa terra, está cheio de moradores. O que são esses moradores? Palavrões, vício do cigarro, vício da bebida, vício da prostituição, vício da pornografia, que é diferente da prostituição, porque a palavra grega porneia, ela não é só prostituição, ela é todo um conjunto de coisas em relação a isso, porque quem é viciado em sexo não é viciado em pornografia, e quem é viciado em pornografia não é viciado em sexo, é diferente uma coisa da outra. Aí, isso tudo são moradores, é um cigarro, é uma maconha, é uma carreira de pó, é injetar um negócio, é mentir, é roubar. O que são isso? Deuteronômio 7 dá aqui 7 nomes. Deixa eu só voltar aqui em Deuteronômio 7 para você ver os nomes. Cada uma dessas coisas aqui, ele fala aqui, e o Senhor Deus, e o Senhor teu Deus a tiver dado diante, não, é no versículo 1, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, aqui alguns nomes, aqui tem uma lista bacana, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais poderosas, mais numerosas do que você. Essas nações aqui, na prática da nossa vida, significam atitudes. Então você converteu a Jesus, você veio num culto, a palavra falou o seu coração, o Espírito Santo trabalhou essa palavra, você falou, não, eu vou entregar minha vida para Cristo, eu quero mudar de vida. Aí você entrega a sua vida para Cristo, mas só que você bebia. Você tem lá uma pinga de Salinas tem uma pinga boa, o povo falava, Januária tem uma cachaça boa, aí você tem uma cachaça de Salinas, coisa raríssima, um caminhoneiro, muito seu amigo, que só quer seu bem, passando em Salinas, comprou para você uma pinga, envelhecida num dornel de que, Jardel, que é uma pinga boa? Eu não sabe mais não, né? De sucupira. Você bebia uma pinga, menino. Aí, você fala assim, não, eu converti, aleluia, mudei minha vida. Aí você pega a pinga, joga tudo fora. 51 você joga fora, os corotinhos você joga fora, mas quando você pega a garrafa de 51, você fala assim, de 51 não, da pinga de Salinas, fazendo a propaganda aqui, você fala assim, gente, essa aqui foi uma pinga feita artesanalmente, isso foi envelhecida num barril de ipê roxo, com tampa de buril azul, curtida com 7 escorpião amarelo, isso tem 7 chucai de cascavel, isso tem presa de queixo de burro, isso aqui é uma pinga, mas sabe o que eu vou fazer com essa pinga? Mas graças a Deus eu fui liberto, mas para mostrar que eu fui liberto, eu vou colocar essa pinga aqui, deixei ela aqui escondida aqui em casa, só para, de vez em quando eu ir lá, olhar e falar assim, quem é você, pinga véia, para me pegar, e aí você faz o quê? Está de boa ali, aleluia, oh glória, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, mas aí um irmão na igreja, porque tem esse irmão na igreja, pisa no seu calo, e você volta para casa contrariado, você está querendo comer ali uma coxinha de graça, e aí o pessoal dos jovens está doido querendo dinheiro para pagar o acampamento, fazendo, pagar você não, que você vou dar você coxinha fiado não, que você é enrolado, me humilhou, me ofendeu, e aí você vai para casa magoado, chateado, chega em casa, a mulher está nos dias normais dela, montada em Satanás, o que ela faz? Pum, no você, aí você fica com raiva, aí você fica fraco na fé, nervoso, chateado, você fala, vou arrumar o guarda-roupa, eu vou pegar essas camisas aqui, que eu estou com raiva, vou arrumar esse trem, e quando você está ali arrumando as camisas, de repente, quem está lá? Eu tinha até esquecido dessa pinga de Salinas, com 7 escorpião, 4 presa de queixo de burro, 7 chucai de cascavel macho, curtida em 14 lua cheia. Tivemos várias histórias, hein, bichona? Deixa eu pegar um aberto aqui. Já tivemos várias histórias, hein? Aí você lembra daquela cena, você escornado num boteco,
com a boca assim babando, mingau das almas para tudo quanto é canto, soluçando. Aí essas recordações maravilhosas vêm na sua cabeça. Aí as glândulas papílicas começam a salivar. Aí você lembra daquele irmão que não te vendeu o prato de estrogonofe lá na igreja. Aí você lembra da sua mulher que é injusta com você. Ninguém te compreende, só ela. E ela começa a criar vida. Começa a mexer na sua mão. E aí só você me compreende. Mas eu vou tomar só um pouquinho para ver que eu estou liberto. Só para mostrar que eu estou liberto. Aí sabe o que acontece logo depois de você secar a garrafa? Satanás monta. Porque tudo que Satanás quer fazer com você é montar na sua cacunda. Não é nem nas costas, não, é na cacunda. Você já viu um rodeio? Já viu, sensei? Hugo? Aqueles peão de boiadeiro que monta naqueles boi de não sei quantas toneladas. E o peão magricelinho de 60 quilos, 70 quilos. E quando abre a porteira, o bicho coloca a mão para cima e encrava a espora, menino, e o boi baixa a cabeça e fica louco, e pula, e pula, e pula, e pula. Eu acho que enquanto aquele boi está pulando, ele começa a pensar assim: meu Deus dos boi, que diabo de peão é esse que não cai? E o boi pula, e o boi pula, e o boi pula, e o boi pula, e pula, e roda, e pula em cruz, e pula em X, e pula em Y, ele passa o alfabeto todo pulando, e aquele peãozinho sequinho que tomou uma pinga antes de montar nele, está montado, agarrado na espora. E tem uns peão que é ousado, puxa a espora lá na cara do bicho assim, leva lá na cauda, até que chega um ponto que o boi não aguenta. Pois é, desse jeito que Satanás quer fazer. Quando você volta lá e bebe, ele monta no você, aí ele começa a colocar na sua cabeça: olha que vergonha que você é para a igreja, aquele povo tudo santo e você lá com essa fiura no meio deles, isso é uma vergonha para a igreja, isso é uma vergonha, você achou que você estava liberto? Olha você aí, mas por que aconteceu isso? Porque você guardou essa coisinha, você não expulsou esse morador da sua terra, você habitou junto com ele. Aí o camarada é viciado em, pessoal mais quarentão aí, naquela época não tinha internet, se a gente queria ver uma mulher pelada, a gente comprava uma revista quando a gente era do mundo, né? Aí você vai comprando revista de mulher pelada e vai guardando, aí tem a da Gretchen, tem a da Xuxa, né? Você vai guardando aquele tanto de revista pornográfica. Gente do céu, escondendo da mãe da gente, guardando, escondendo da mãe. Aí você converte. Quando você converte, o que você tem que fazer? O que você fez com as suas revistas velhas, David? Não tinha não? Vai acreditando que não tinha. Jogar fora. Está amarrado, eu converti, vou jogar esse trem fora. Em nome de Jesus, vou jogar fora. Só que aí você tem a coleção da Playboy, desde quando o coelhinho da Playboy faltava uma orelha. Eu já converti, mas eu vou guardar esses calendários. Lembra antigamente tinha os calendários? Não lembro o que, Gildes? Eu amava quando meu tio, melhor dizendo, levava o carro na oficina mecânica. Eu gostava demais. Chegava naquela oficina mecânica e ficava ali andando, caçando as peças. Mas na verdade era olhando os calendários que tinha. Quem lembra antigamente de oficina mecânica? Era cheio de calendário. E meu tio: não fica olhando isso não, menino. Então vou tampar um olho. Aí você converte. Não, graças a Deus, aleluia, estou liberto, Jesus, vou jogar esse trem fora. Mas você guarda uma. Não, essa coleção que eu vou guardar, só porque era a Xuxa, dos baixinhos naquela época, né? Você guarda. Só que o que acontece? Um dia a fé dá uma enfraquecida. Um dia a mulher briga com você, um dia o patrão. Irmãos, a gente está sempre assim. Um dia você está para baixo, emocionalmente você não está legal. Aí sabe o que acontece? Satanás arruma um jeitinho de você ir lá, sem querer, levanta o colchão. Quando você olha, gente do céu, ainda tem esse morador aqui? Ainda está aqui ainda esse trem ruim? Não é possível que tenha esse demônio aqui debaixo da minha cama? Doido, deixa eu tirar a poeira desse demônio. Misericórdia.
Você está doido? A Tami ainda era mulher aqui, ó. Está amarrado. Ó, que coisa do demônio. Não, eu vou olhar aqui, como é que é? Você está ficando doido? E Satanás faz o quê? Monta de novo. Jesus tirou ele das suas costas, mas você agora fez ele montar de novo. Aí ele torna a montar, ajeita de novo, mete a mão aqui, ó, bate a mão e fala: pode abrir a porteira que está preso. E você vai pular. Você já conversou com um desviado que está querendo voltar para a igreja? O que ele fala com você? Eu volto a hora que eu quero, é fácil demais? Ele vai falar o que com você? Difícil demais. Eu tento, mas parece que tem uma força que não deixa. É o diabo montado nas costas. Está ali, ó, agarrado, com as perninhas juntas, a esporazinha encravada aqui, ó. Por quê? Porque você não expulsou esse morador da terra, porque você deixou esse morador aí na terra do seu coração. Aí sabe o que acontece? Ele vai arrumar uma oportunidade de te arrumar uma cilada. É isso que Israel fez. Ao invés de Israel expulsar os moradores da terra, Israel permitiu que alguns deles ficassem na terra. Eu li para vocês aqui, ó. Benjamim não expulsou os jebuseus, fulano não expulsou. Agora aqui trazendo para os nossos dias, são coisas que a gente não expulsa. A mentira é um morador, e a gente não expulsa a mentira, ela fica lá. Você converteu e continua mentindo. Você não abandonou esse morador. Só que esse morador, ele não é híbrido, ele reproduz, ele é fértil. Está achando que ele é híbrido? Que ele é igual asno? Que ele é igual mula? Não, ele é híbrido não, ele é fértil, ele produz. Isso é igual rato. Você deixa uma mentira morando na sua terra, e quando você assusta, tem mentira lá que não acaba mais, que você não sabe mais o que é verdade. Ah não, eu tenho só uma mágoa no meu coração. Aí você não expulsou essa mágoa não. Eu lembro quando eu converti, tinha um menino que eu tinha brigado com ele, chamava Adivando. E quando eu fui fazer o pré-batismo, o pastor perguntou assim: escuta, tem alguém aqui que tem mágoa de alguém? Eu falei: eu tenho um cara que eu não converso com ele. Como é que ele chama? Adivando. Pois você só vai batizar se você voltar aqui em nome de Jesus, falar que pediu perdão para ele. Eu falei: você está ficando doido? O cara que arrumou confusão comigo, e se você não pedir perdão, não batiza não. Eu doido para batizar. Aí quando foi um dia, indo para a escola, Adivando está vindo da escola, topo com o Adivando no caminho, e falo com ele: ô, falar que você, olha rapaz, olha que... Eu falei: não, senhor, pelo amor de Deus, paz e amor, calma. Eu virei crente. Ó, uma vergonha é que eu virei crente. Isso em 96 era feio virar crente. Eu virei crente, eu tenho que batizar, e o pastor Pedro falou que eu só batizo se eu te pedir perdão. Mas eu não te perdoo. Eu falei: não, ele não falou se você me perdoar, ele falou que eu tenho que te pedir perdão. Você me perdoar, isso aí já é outros 500, isso é problema seu. Eu tenho que vir cá me humilhar e te pedir perdão, e eu estou fazendo isso com o coração limpo. Ele não, me abraçou. Hoje a gente nunca mais nos vimos, porque eu mudei de cidade, mas não temos mais nada. Mas e se eu deixo essa mágoa no coração? Essa mágoa não é híbrida, ela reproduz. Aí eu venho para o evangelho, daqui a pouco eu estou um crente, cheio de mágoa dentro da igreja. Não gosto de fulano, não gosto de Davi, eu não gosto do Manaus ali, aí eu não gosto do cabelo, aí eu não gosto do Magela, aí eu tenho bronca com o Jardel, aí eu não gosto do Toninho, aí eu não gosto do Marcelino, e fica um crente que não gosta de... Mas sabe como é que começou isso? É porque quando você converteu, ficou um morador lá, você não expulsou ele. Esse povo aqui, ó, armou laço para eles, porque eles não expulsaram. Aqui, ó. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes. Azer não expulsou os habitantes de Aco. Zebulon não expulsou os habitantes. Fulano não expulsou os habitantes. Beltrano não expulsou os habitantes. E aí vai repetindo isso. E não expulsou os habitantes. Não expulsou os habitantes. E fica esse tanto de habitante no coração. Aí você, é provado. Quer ver? Não vou citar nome, porque está gravado, está gravando, está online. Mas eu pastorei uma pessoa, e sempre que eu converso com algumas pessoas de lá, eu pergunto: fulano, e Beltrano, e ciclano, quando alguém me liga. Aí eu perguntei sobre uma pessoa: e fulano de tal? Ah, você não está sabendo não? Não, moço do céu.
encontrou um namorado da infância, da juventude, largou tudo e seguiu esse namorado. Sabe o que Satanás faz quando você não manda embora essas coisas? Aí você pega seu telefone, tem no seu telefone contato de ex-namorada sua, você é casado. O que você está querendo? Você está querendo uma hora que você estiver bem para baixo, Satanás futuca ele lá no Pará, e ele, por insônia, acha o seu WhatsApp aqui e fala assim: oi. Bem num dia que o seu marido falou assim para você, que é as palavras que não pode falar para a mulher: gorda e burra. Aí seu marido fala para você: gorda, burra. Você perde o sono, 3 horas da manhã você recebe uma mensagem: oi. Gente, mas nós estudamos na 4ª série e você continua linda como naquela época. Acabou. Acabou. Já era. Você não expulsou esse demônio, esse morador procriou e já achou a hora certa. Vai lá no seu histórico de pesquisa e você está pesquisando, cadê aquela namorada? Digamos que eu tivesse no Facebook, aí vai lá no meu Facebook, está lá eu pesquisando, cadê fulana de tal que eu namorei com ela. Não posso falar agora, porque está tudo gravando aqui, está difícil de eu pregar os nomes das minhas namoradas. É só um nome bacana. Você corta os nomes depois? Aí eu vou lá, tá online, né? Ao vivo, né? Não pode falar o nome das namoradas, não vai ganhar um processo contra mim. Mas aí eu vou lá no história de pesquisa. Ou então eu pego o de Sueli, vou lá fuçar o de Sueli, acho lá a Sueli pesquisando, ex-namorado dela lá de 20 anos atrás. Você não expulsou esse morador de sua terra, não? Ele vai levantar, ele vai produzir e ele vai arrumar uma cilada para você. Daqui a pouco você encontra assim um oi. Oi, é você? Quantos filhos você tem? Gente, mas depois de 3 filhos você continua assim, então, com todo respeito, não é por maldade não. Você está linda. E o marido acabou de falar que ela era o quê? Burra, gorda, feia. E aí o outro lá, o pé de pano começa: você está linda. Mas você... Você acredita que eu ainda lembro daquele acampamento de escola que nós fizemos? Nunca saiu da minha cabeça aquele primeiro... Coisa inocente de criança, não foi? As brabuletas começam a voar. Blá, 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 blá. E aí uma velha de 50 anos começa a viver coisinha de adolescente. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque você não expulsou esse morador da terra. Esse morador continua lá. Ele está ali com quem que não quer nada. Só que esse morador vai o quê? Ele vai reproduzir e ele vai te influenciar. Eu pastoreei um moço que já tinha tido prática de fumar maconha. E quando ele converteu, foi logo quando eu cheguei, ele já era convertido. E ele tinha acabado de parar de fumar. E diz ele que um dia falou assim: pastor, eu tinha um pedaço de maconha lá em casa, coisa pequena. Coisa pouca. Trem para fumar só final de semana. Ele me contou. E quando eu converti, pastor, eu falei: vou guardar essa maconha, que é para eu de vez em quando vir cá olhar e falar assim: estou liberto. E esse irmão guardou esse trem. Ele contou para mim que guardou lá pouca coisa. Irmão do céu, quando foi um tempo, sumiu o irmão da igreja. Como a igreja era pequena, você sente falta logo. Liguei para ele, procurei ele, fui achar ele. Quando eu achei ele estava com um zóio. Me dá quantas essas cadeiras aí? Uai, irmão, o que foi? Pastor, aí que foi me contar. Quando eu converti, eu tinha comprado um pouquinho de maconha. Aí eu fui, moço, embrulhei esse trem, guardei, para mim mostrar que eu estou liberto. Irmãos, estou pregando aqui, vocês estão rindo, mas deve estar cheio de gente com tanto de coisa guardada aí para mostrar que é liberto. Aí sabe o que aconteceu? Ele ficou contrariado um dia lá nos jovens. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim. E aí, foi lá no guarda-roupa, pegou a sua pequena porção de droga e fez o quê? Fumou. E ficou doidão.
Doidão não, quem fuma maconha fica retardado, né? Não, que viagem. E ficou mais de semana. Poxa vida, que coisa legal. E aí, para trazer esse irmão de volta para a igreja, deu trabalho. Porque Satanás fez o quê? Montou. Já viu quando eles fazem assim? Eles passam a corda aqui assim, passa na mão e bate assim, ó, e levanta a mão. Segura o chapéu e fala assim: pode abrir a porteira. Para tirar aquele peão da cacunda daquele boi, aquele boi falta morrer de pular. E tem uns peão que não cai. Satanás é esse peão bom. Depois que ele monta na cacunda de um crente, para arrancar ele lá de cima, meu filho, você vai ter que jejuar demais. Você vai ter que orar demais. Você vai ter que ser ungido quase com um tambor de 20 litros de óleo, para esse bicho sair de sua cacunda. Porque ele vai acusar você. Ele vai dizer que você não tem mais chance, que você não merece estar no meio do povo de Deus, que você é uma vergonha, e você está pulando, e ele está ali, ó, agarrado, dando grito, pula mais, bebe mais, porque é assim que Satanás faz. Mas sabe como é que tudo começa? Quando eu não expulso os moradores da terra, quando eu deixo eles habitar comigo. Por isso, meu tempo já acabou. Quando você se converteu, e você se converteu, faz isso. Vem cá no seu telefone, deleta tudo. Não fica fazendo pesquisa, caçando ex-namorada, porque Satanás vai fazer você encontrar. Eu conheci uma história de um pastor aqui perto da gente, que jogou tudo para o ar e virou escândalo na cidade, porque foi num congresso numa cidade bem longe, e chegando lá numa pastelaria, topou, foi para o congresso buscar coisa de Deus, mas na hora de lanchar foi num lugar, chega lá, quem é a recepcionista lá da pastelaria? É você? Mas não diga, Sá. Já trocaram telefones, e de lá voltou, e quando voltou, foi tecendo conversa, e foi, até que chegou um momento que ele não aguentou, jogou tudo fora, e acabou com tudo. Expulsa. Fala para o irmão que está do seu lado, expulsa os moradores da terra. Expulsa. Ah, essa gravata aqui foi uma namorada que me deu, antiga. Joga fora. Isso não representa mais nada, não. E tem marido que fala assim: eu tenho uma coisa que eu não tenho, é ciúme. Estou nem aí. Né? Se tem uma coisa que tem que ter, é ciúme. Vai, tá doido? Você tá doido? Tem que ter, ué. Quem te deu essa gravata aqui? Ah, isso aqui foi La Belle de Ju, que era uma moça bonita da praia de Boa Viagem. Então você vai jogar La Belle de Ju fora. Ah, mas eu gosto tanto dessa gravata, eu vou comprar uma gravata melhor do que essa e vou te dar, mas essa aí você joga fora. Ah, isso é coisa boba, pastor. Então vai lá então, deixa esse morador na sua terra, deixa lá, depois você me conta. Não abandona práticas antigas, não. Você converteu, você era do mundo, você jogava truco. Eu vou bater nesse truco, eu ainda vou escutar o testemunho desse truco. Não está longe não, está longe não, já começou. Vocês acham que eu não sei das coisas, né? Só que eu sei das coisas, já começou. Daqui a pouco eu estou vendo gente sair da igreja por causa do truco. Daqui a pouco eu estou vendo nego com os olhos roxos. O que foi isso aí? Truco. Porque isso não é, isso era do mundo, ou não era? Você já viu uma roda assim de crente, cheio do Espírito Santo? Aleluia, glória a Deus, truque vale asa de pombo. Não tem isso não. Isso era da época do mundo. Só que é um moradorzinho que você está com ele aqui, ó. Pode argumentar. Esses dias uma irmã me procurou: pastor, você fica falando lá do truque dos homens? O que tem? A irmã defendendo. Eu falei: não tem nada não, irmã. Espera. Vai chegar a hora de eu te devolver essa fala sua. E eu vou te devolver ela. Pode esperar. Se isso aí não é o inimigo ajeitando, eu deixo de ser crente. Pode esperar. Uma hora eles vão estar na TPM deles.
Uma hora, um grita truco, o outro grita murro. Você vai ver. Uma hora toca na mamãe do outro. Aí na hora que tocar na mamãe sagrada da mamãe, aí vocês vão ver. Mas eu vou esperar para mim fazer a exclusão. Então o que acontece? Isso é morador que você não expulsou. Você não expulsou, ele está ali, ó. Ele está ali, ó. Ele está ali. É uma pornografia. Você sabia que pornografia é vício? É comprovado que pornografia, está aqui a doutora psicóloga aqui, 2 ou 3 aqui hoje, é vício. Pornografia produz na mente do doente, nessa coisa, a mesma reação que uma química de droga produz na cabeça do outro. Você tem noção? O jovem que é viciado em pornografia nem gosta de sexo. Ele gosta de pornografia. Ele não tem prazer em fazer, ele tem prazer em ver. Vários artistas famosos, inclusive o pai do Cris, aquele negão fortão, viciado em pornografia. Entra na internet e pesquisa o tanto de gente que tem a vida destruída por ser viciado em pornografia. Artistas famosíssimos que não conseguem ficar sem ver pornografia. Não é fazer, não, é ver. Porque a sensação, o prazer que ele sente, não é em fazer, é em ficar vendo, acessando, olhando, vendo, olhando, vendo. Eu já ouvi falar uma vez, eu não sei se procede, só estou dizendo que eu ouvi falar, que um dia, o multimídia é ligado, wireless lá, ligado, e o pastor falou assim, põe para mim aí aquela música tal. E eu acho que o cara, na ansiedade lá, no medo, na hora do culto, ele pufa o trem, pofa. Ué, mas não era essa música aí não. Porque você está achando que o diabo não te envergonha? Você está achando que o diabo não arma para você não? Você viu aquela mulher que trabalhando numa caixa de loteria, sacou o dinheiro do simples homem lá e botou na carteira? Pois é. O diabo envergonha. Por que ela foi presa naquela vez lá? Porque deu certo na primeira, deu certo na segunda, deu certo na terceira, deu certo na quarta, deu certo na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, até que um dia Satanás fala, hoje é o dia de eu te expor. Vamos ficar de pé para a gente orar, meu tempo já acabou. Olha para mim. Expulsa os moradores da terra. Expulsa. Oi, você está linda. Oi, lembra de mim? Começa assim, oi. Eu sou o Zé. Você lembra quando nós, lá na escola, nem tem mais a escola, né? Menina, você tem quantos filhos? Nem parece. Você acredita que eu estava pensando em você essa semana? Coloca a mão no seu coração e diga, Senhor, meu coração é uma terra que o Senhor me deu. E eu hoje estou expulsando todos os moradores dessa terra. Todos eles. Não é para ficar nenhum. Eu quero viver em novidade de vida. Então esses moradores antigos, eu os expulso em o nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus eu oro pelo seu povo. Abençoa a semana do seu povo. Abençoa a vida do seu povo. E peço ao Senhor que derrame sobre eles a tua graça e a tua misericórdia. Em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Os homens ajuntem as cadeiras, coloquem nas laterais. Tem cantina no final do culto ali, estrogonofe.